vão me matar. Ah, o Walker não grava a aula, o Walker não disponibiliza. Tem gente que falou isso, tá? Então, a aula está sendo gravada, né? Tem aquela galera que chega aos 45 do segundo tempo e ainda fala lá com a direção que o Walker não grava a aula, que não disponibiliza, e coisa que o valha. Por isso, inclusive, que eu perguntei no grupo, né, na semana passada, se vocês tinham acesso às nossas aulas que estão gravadas. Ela é disponibilizada sempre, né, no canal do YouTube, o canal do YouTube do escritório, que é o que eu uso, né? E aí fica lá disponibilizado a vocês, salvo engano, o pessoal aqui até colocou uma playlist só de direito municipal, né, da FAMIP, então para facilitar aí o acesso aos senhores. E aqueles que porventura não tenham acesso, eu mando mesmo assim, professor Gesimar. Se vocês de algum motivo não tiver acesso, eu peço que me comuniquem imediatamente, para que a gente sempre tenha aí o máximo possível de informação. Senhores, vamos adentrar agora, sem sombra de dúvida, uma das matérias que eu mais amo no direito, né? Uma das matérias que me trouxe até aqui, uma das matérias que me, enfim, hipnotizou na minha graduação. E quando eu falo de direito tributário, eu falo com muita paixão, porque é uma matéria que sempre me chamou muita atenção em vários aspectos. E eu espero, mesmo na nossa distância, que eu consiga trazer um pouquinho. Se eu trouxer, sei lá, um décimo, um quinto do que os meus professores na graduação puderam me dar naquela oportunidade, eu vou ficar extremamente feliz. Óbvio que eu não vou me ater aqui às questões mais complexas do direito tributário em sua profundidade, uma vez que aqui o intuito é falarmos sobre a questão do direito tributário à luz do direito municipal, né? Como a gente fez no direito constitucional, como a gente fez no direito administrativo, faremos agora a partir do direito tributário. E eu sei, por óbvio, que os senhores não tiveram ainda essa cadeira, salvo o melhor juízo, né? Vocês não tiveram ainda direito tributário. Então, vocês vão começar a entender esse direito tributário de uma forma mais embrionária. Então, eu vou aprofundar aonde eu consigo aprofundar, puxando uma linha de raciocínio. Então, quando vocês efetivamente forem estudar o direito tributário, vários contextos e vários princípios norteadores vocês já viram aqui na nossa aula, pelo menos assim eu espero. Então, por mais que nós, nessa cadeira, falávamos e vamos continuar falando do direito constitucional, do direito administrativo, e agora a gente entra no direito tributário. O direito tributário, para mim, foi minha carteira de habilitação na docência e na advocacia, né? Só para vocês entenderem esse parâmetro, né? Eu começo a minha vida na docência em direito tributário, que está intimamente ligado, por óbvio, ao direito constitucional e ao direito administrativo, né? Na sequência, faço a pós em direito tributário, o mestrado já é em direito constitucional, né? Para trazer a sua abrangência. E aí a atuação vem, em algum momento, passando pelo direito administrativo, que eu fico brincando que é quase que um irmão gêmeo. Não tem como a gente olhar uma coisa se não olhar a outra. Quem consegue enxergar essas duas vertentes, óbvio que o direito administrativo vão ter outras questões, envolvendo licitação, envolvendo servidor público, envolvendo PPP, envolvendo diversas outras questões. Mas o berço, a base do direito administrativo, vai ser utilizada, sem sombra de dúvida, aqui no direito tributário também. Então, são disciplinas co-irmãs, né? São disciplinas que sempre andarão juntos de alguma forma. Não tem como ser diferente disso. Então, nós iremos adentrar o direito tributário. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, e aí eu gostaria, para aqueles que tenham essa possibilidade, na verdade, né,
se puder abrir o microfone, se puder trocar uma ideia comigo, eu vou ficar muito feliz com isso, é me explicar o seguinte, na visão leiga, na visão aí míope, na visão iniciante do estudo do direito, ali, né, nos primeiros caminhos ao direito. Quando a gente fala de direito tributário, o que seria o direito tributário? Né? Eu vou fazer o link depois para o direito municipal, que é a nossa cadeira. Mas eu quero entender de vocês assim, o que seria o direito tributário? A Ariana está falando que é sonho. Pô, então, já estou feliz, né? Quando a gente chega em sonho, já é um negócio. Você começa a ver o sonho piscar, já é o caminho. O que seria o direito tributário? Quem conseguiria me explicar o que seria o direito tributário? A grosso modo, né, já que a gente está falando dos municípios, o município ele tem autonomia para arrecadar seus tributos, né? E aí os tributos eles vão ser revestidos em obras, enfim, tem todo um percentual que você pode usar para determinadas coisas. Só que assim, para mim é a capacidade de recolher, captar verbas, né? Recolher, captar verbas. Tá, beleza. Então, como o município está ali fazendo, né? Alguém complementa o que a Ariane colocou? Alguém tem um chute? A nossa carga tributária ela é alta, ela é baixa? O que vocês acham aí? Tá bom, tá ruim? Qual é a Em visão? direito civil, a gente fez um trabalho sobre as empresas offshore, né? Hã? E aí, falando sobre a questão justamente da carga tributária, que muitas pessoas, né, buscam esse tipo de empresa para fugir dos tributos, né? Professor, boa tarde. Eu acho que o direito tributário é a regulamentação da arrecadação de imposto, né? O direito tributário serve como as normas regulamentadoras na arrecadação de imposto, né? É a base, né? É a base ali não só a base, mas o amparo e a divisão de competências de imposto, né? Entendi, entendi. E a nossa carga tributária aí, estou vendo que vocês fizeram já um trabalho sobre isso, né, cara? Ele está colocando a nossa carga tributária, tudo bem, offshore é para tentar pagar menos tributo, né? Tentar pagar menos imposto, mas a nossa carga, então, ela é alta, ela é baixa, né? O André falou, não, é o pagamento de imposto, é só o imposto. Como é que funciona isso na cabeça de vocês? O que vocês têm de informação sobre isso? Assim, eu acredito que seja uma carga tributária falando nível nacional, né? Que seja uma carga tributária bem pesada, né? Porque você vê pelos preços que a gente paga de importação, exportação, É, o ICMS, né? Toda a carga tributária em cima daquilo que se compra e do que se vende também. o imposto no Brasil, diferente de alguns países, não é feito na renda, né? Não tem o seu foco e o seu objetivo na renda, e sim no produto final. Então, o Brasil, ele basicamente ele tem uma escolha de taxar, de colocar imposto no produto final e não em empresas ou em rendas, né? Em, por exemplo, herança. O Brasil é um dos países que tem uma menor tributação em heranças, por exemplo. Então, Será? Será? eu acho que sim, professor, em comparação a países, acho que europeus. Por exemplo, eu posso estar errado, mas eu acho que nos Estados Unidos é 33%, eu acho, na herança. Uma coisa assim, não sei o número exato, mas eu acho que no Brasil deve ser menor. E O também, ITR né, que você paga, ITR não, é o Transmissão de Bens, né? Que eu esqueci o nome, ITD. Você paga 2% a 10% em cima daquilo que você recebeu de cada imóvel. Se você for ver no final, é muito. Então, agora a gente vai ter algumas discussões sobre isso, porque o que a Ariane trouxe, que o André está trazendo também, óbvio que tem as suas ponderações. Pessoal, eu vou pegar aqui a fala que está no chat da Ariane, que ela colocou o meu sonho, etc. Eu costumo dizer que vocês que estão aí no início da graduação, eu vou dizer aqui terceiro, quarto, quinto período, etc., um pouco mais, um pouco menos, vai fazer muita diferença.
Geralmente, os alunos eles são apaixonados pelo direito penal, né? Logo no início, tem uma paixão aqui, enfim, quanto mais pelo direito penal. E depois começa a entender outras questões do direito civil, do direito administrativo, do direito do trabalho e etc. E eu costumo dizer o seguinte, qual é a certeza que nós temos na vida? Tenho certeza que quando eu falo, né, essa pergunta, todos responderam mentalmente, não preciso abrir o microfone para falar, falaram do falecimento, falaram da morte. Essa certeza que todo mundo aqui tem. É incontroverso isso. Em algum momento, iremos falecer, né? E aí, já pegando isso, já que foi tornado a público, né? Eu estendo aqui o meu carinho e meu afeto à Jaque, que conseguiu está passando, né, por esse momento difícil. Não tem nenhum contexto com essa correlação, mas o meu abraço afetuoso, com a minha solidariedade à família, né, pela perda que teve há 1 semana, 2 semanas atrás, eu soube no dia da prova, enfim, eu não sei agora a data de forma específica, mas então, eu não sei se é Jaque mesmo ou Jaqueline, agora estou na dúvida, mas de qualquer forma, fica meu abraço e fica meu carinho por tudo isso. Mas a certeza que nós temos é do falecimento. Ponto. Isso aí é matemático, como em 1 são 2. Em algum momento da vida, todos nós iremos sair desse plano, iremos para um outro caminho, para um outro lugar. Isso todos os mais antigos falam. E aí vem um pivete chamado Walker e fala o seguinte, calma aí, há uma outra certeza na vida. A certeza que pagaremos tributo. Pense só, não há como viver numa sociedade sem pagar tributo. É impossível. É impossível. Ah, Walker, mas eu não tenho renda. Tudo bem, você se veste. Se você comprou uma camisa, você é um sujeito passivo de uma obrigação tributária. Você pagou um tributo. Beleza. Então, todo mundo precisa saber do direito tributário. Todo mundo. Só que hoje, né, no último levantamento que eu fiz, nós temos cerca de mais ou menos 1 milhão de normas, aproximadamente, né, 1 milhão de normas envolvendo direito tributário. Se você está preocupado em saber Código Civil, Constituição, questão tributária, só tributária você tem 1 milhão de normas envolvendo direito tributário. Vejam a complexidade que é o negócio. E por isso que gera várias distorções no nosso dia a dia. Então, meu intuito aqui não vai ser aprofundar se vocês estivessem no 8º, 9º, 10º período, já no final da graduação. Mas sim trazer uma base para que vocês consigam entender esse contexto e aí vamos aplicar isso ao direito dentro do município. Né? A Ariane falou em vários momentos, é como o município se sustenta. Não, é como os impostos que temos que pagar, como que vai ser, de que forma que vai ser. Bem, a gente vai entender isso a partir de agora. A primeira questão que nós temos de pontuar, que a gente não pode deixar de passar desapercebido, é que tributo, a gente não pode, né? Eu vejo muitas pessoas falando, e o André teve uma fala semelhante a essa, né? Nos Estados Unidos, a questão da herança, você paga 30%, né, sobre o montante do espólio. Muitas pessoas falam aqui, vocês fizeram um trabalho de civil falando sobre as offshore, que são formadas para pagar menos tributos, a priori, nesse contexto. Ou seja, todo mundo fala que a carga tributária é muito alta no nosso país, né? Vocês vão ver a partir de, sei lá, a gente está em maio, salvo engano, setembro, outubro, começam ali as campanhas eleitorais, vocês vão ver diversos governantes e candidatos a falar que irão abaixar as questões tributárias, que os impostos são muito baixos, são muito altos. E aí vocês vão começar a querer entender como isso funciona. Será que ele pode mexer? Quem pode mexer? A Ariane falou sobre o ICMS. Quem pode mexer no ICMS? De que forma o ICMS acontece? A gente precisa entender isso, que é o nosso dinheiro.
A nossa carga tributária não é das mais altas, nível mundial. Qual é o problema? Há cargas efetivamente mais altas, né? O gargalo que nós temos, e um pouco tem razão, a questão da renda gera uma distorção, e a questão porque o Estado não traz nada para a gente. Nós pagamos, sei lá, de imposto de renda 27,5%, quem está no teto do imposto de renda, muita coisa. Ou seja, 27,5% daquilo que eu produzi nesta universidade, na Universidade de Miguel Pereira, seja qual for, eu vou pagar 27,5% para o Estado. É coisa demais? É muita coisa. Mas não seria muita coisa se a saúde pública funcionasse, porque aí não tem que pagar plano de saúde, porque eu desconto os 27,5%, dou para o Estado e ainda tem que pagar as outras coisas. O IPVA é muito caro? É muito caro. Se o transporte público funcionasse, eu não precisava ter carro. Né? Então, a gente vai ter outras discussões sobre isso. Mas, primeiro, eu preciso entender o que é o direito tributário. E o André teve uma fala que me chamou a atenção. O André falou o seguinte: direito tributário são os impostos. Ora, se o direito tributário são os impostos, na verdade, deveríamos ter chamado de direito dos impostos, e não de direito tributário. Porque tributo, na verdade, ele é um gênero. É um gênero que traz 5 espécies tributárias. E isso aqui já começa a fazer uma total diferença na nossa vida, e o que vocês precisam entender essa questão. Ora, se direito tributário, se tributo é um gênero, eu tenho 5 espécies tributárias. Na verdade, aqui, inclusive, há uma discussão. Tá? Há quem diga que nessas espécies tributárias ela é tripartícipe, ou seja, 3 tributos, ou ela é pentapartícipe, 5 tributos. Então, há quem diga que ela é tripartícipe utilizando o Código Tributário Nacional. Porque o Código Tributário Nacional, ele fala em 3 tributos. Enquanto o STF, à luz da nossa Constituição, ele fala que nós temos 5 tributos. 3 que já estão no CTN e na nossa Constituição, por óbvio, mais 2 que só estão na Constituição, não está no CTN. Lembrando que o CTN é de 66. Beleza? O CTN, a Lei 5.172, é de 66. E a nossa Constituição de 88. Então, presta atenção. Quando a gente fala em questões tributárias, eu tenho de tratar os tributos, gênero. De quais espécies? Depende, a gente vai ver as espécies daqui a pouquinho. Mas quantas espécies tributárias nós temos? 5, à luz do STF. 3 que estão na Constituição e no CTN. E outras 2 que só estão na Constituição, não está no CTN. Então, eu preciso entender essas 5 espécies. Eu vou falar para vocês, óbvio, vou trazer um contexto geral, não vou adentrar todas de forma específica, porque eu tenho que aplicar isso apenas ao direito municipal. Eu preciso trazer uma base a vocês, né, de que a gente vai falar, para que depois a gente aplique isso ao direito municipal. Então, eu tenho 5 espécies tributárias. Quais são essas espécies tributárias? Nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhorias, nós temos os impostos, nós temos as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Repito, nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, nós temos os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Isso são 5 espécies tributárias. Então, o Estado, e quando eu estou falando do Estado aqui, o Estado no seu sentido lato sensu, os entes federativos, eles precisam se manter à luz desses 5 tributos. Ora vai ser imposto, ora vai ser taxa,
ora vai ser contribuição de melhoria, ora vai ser empréstimo compulsório e ora será as contribuições sociais. Então, nós temos 5 tributos. Por isso que é o direito tributário, não é o direito do imposto. E qual é o primeiro erro? Foi o equívoco que o André cometeu, quando ele falou que nós temos muito imposto. Na verdade, nós temos 13 impostos, apenas. Única e exclusivamente 13 impostos. Se isso é muito, não sei. Penso eu que não. Mas nós temos 13 impostos. E eu preciso agora identificar o que cada um desses tributos funciona dentro de uma organização administrativa do Estado, da União e dos municípios. Tem alguns desses tributos que é comum aos entes federativos. Outros vai ser de competência apenas dos estados, apenas dos municípios ou apenas da União. Então, eu preciso identificar cada um deles. Óbvio que eu vou falar, né, o que é de competência da União, o que é de competência dos estados, de forma en passant. Óbvio, eu não vou aqui me ater a isso, porque a nossa matéria não permite isso. E vou nos ater às questões exclusivamente das matérias envolvendo os municípios. Então, quando eu falo de imposto, primeira coisa, a mídia, a sociedade, e foi o equívoco que o André cometeu, ele falou o seguinte: são muitos impostos. Não. O que ele quis dizer é que é muito tributo. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado a diferenciar o joio do trigo. Efetivamente se parecem, mas na prática ele é muito diferente. Eu fico aqui brincando a grosso modo. Vamos pensar numa cerveja ruim, sei lá, Sintra, né? Acho que todo mundo com aquelas cervejas da época das vacas magras, do início da adolescência, que você bebe qualquer coisa que vem para sua frente, né? Toma lá Sintra, Bavária, sei lá, o que for. É uma cerveja. Vai dar onda? Vai. Né? Você vai ficar doidão? Vai. E se você toma, sei lá, uma Heineken? Você vai ficar doidão? Vai. É uma cerveja? É. Uma custa 2 e outra custa 20. Os efeitos vão ser diferentes. O dia seguinte, então, sem sombra de dúvida. Né? O dia seguinte de um porre de uma ou de outra vai ter um efeito colateral significativo. Então, eu preciso entender isso. E a sociedade faz o quê? Faz o que o André colocou. E, André, desculpa, tá, irmão? Eu não estou querendo te usar aqui como algoz, não. Estou só te usando como exemplo, porque você falou sobre isso. Tá? Não estou aqui Não, de boa. te pichando em nenhum momento, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando o André fala, os impostos, a sociedade fala isso porque não consegue ver juridicamente a diferença de um imposto para uma taxa, de uma contribuição de melhoria, de um empréstimo compulsório. E, na prática, isso faz total diferença. Então, quando vocês escutam, como eu escutei, como todos nós escutamos, o André falando da questão dos impostos, eu escuto, por mais que eu tenha escutado ele falar imposto, eu escuto tributo. Porque, na verdade, ele não está falando só do imposto. Ele está falando da taxa, dos empréstimos compulsórios, das contribuições sociais. Só que ele não tem nem dimensão dessa porcaria. Ele está conhecendo isso hoje. Então, vocês têm que começar, a partir da aula de hoje, a degustar e saber que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Por mais que no final a semelhança, a similitude fique bem significativa. Tranquilo? Beleza? Senhores, se não fizer sentido, pelo amor de Deus, me interrompa, porque eu tenho a real noção do quanto isso pode ser complicado em determinado momento. Então, eu preciso entender quais são a carga tributária. Eu preciso entender quais são esses tributos, para que depois eu comece a analisar cada um deles. E aí, para onde que nós vamos nos socorrer? Na Constituição. A Constituição vai falar isso para a gente. A Constituição vai trazer essa luz para a gente. Abram aí o artigo 145 da Constituição. Eu avisei aos senhores antes, né? Espero que os senhores estejam aí com a Constituição aberta,
né? Na verdade, aberta, perdão, ou se não, começando a abrir aí a nossa carta política, a nossa carta magna, né? São os nomes que o pessoal do direito adora dar para o mesmo instituto, né? Então, no caso, para a Constituição, o artigo 145 da nossa Constituição. Senhores, o artigo 145, e aqui eu vou fazer um aparato rápido sobre isso, ele inaugura o título 6 na nossa Constituição, que é da tributação e do orçamento. Olha só, todo mundo aqui, pelo menos assim eu imagino, tem alguma atividade profissional, seja ela qual for. Seja, não estou nem entrando no mérito. Produz alguma coisa. Todo mundo aqui deve estar numa idade produtiva, não conheço todos, mas eu imagino que sim. Então, está produzindo. Então, já sabe que pela produção que você faz de serviço, uma produção física, seja o que for, né, capinar, cortar o jardim, seja lá o que for, você ganha recursos com isso. Ou seja, com o seu trabalho, você produz riqueza, você produz o que te sustenta. Agora, como que o Estado, e quando eu falo Estado, lembrando que esse Estado é sentido lato sensu, ente federativo, e como que esse Estado se sustenta? Com o nosso dinheiro. Porque o Estado ele não vai sair para trabalhar. Ou alguém viu o município de Vassouras bater o ponto na prefeitura de Vassouras. Ou alguém viu o município de Miguel Pereira sair, descer a serra para vir no Rio para trabalhar no Rio de Janeiro. Ninguém viu isso. Como eu te falei há um tempo atrás, isso é uma criação jurídica, isso é uma ficção jurídica. Ora, se o município, o ente federativo, é uma ficção jurídica, como é que ele se sustenta? Porque ele precisa pagar. Muitos aqui têm o desejo de ser servidor público, ou é servidor público de alguma forma. Como que paga isso? Com o dinheiro dos contribuintes. Nós, pessoa física ou jurídica, particulares, que vamos dar, entre aspas, né? Você vai ver que tem uma obrigação, a gente vai saber uma obrigação principal, obrigação de dar algo ao ente federativo. Ora vai ser para a União, ora vai ser para o Estado, ora vai ser para o município, ora vai ser para todo mundo. Então, eu preciso entender isso. E aí, o artigo 145 da nossa Constituição, ele inaugura essas explicações. Como é que esses entes federativos vão se sustentar? Porque ele precisa se sustentar. Até onde eles podem ir? Vejam, eu estou falando de uma obrigação de dar. Nós, vocês estão estudando civil, já deram obrigações, eu já imagino que sim, né? Já sabem que vocês têm várias obrigações no direito. Obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, né? Então, tem horas que é obrigação de dar. Dar algo a alguém. Então, eu pego o meu dinheiro e dou isso para o Estado, dou isso para o município, dou isso para a União. Ora, o Estado tem um direito de receber. E nós, contribuintes, temos um dever de pagar. Sob pena, inclusive, de incorrer em crime, se não pagar. Então, temos diversas situações por detrás disso interessantíssimas. E aonde que nós vamos entender que o nosso direito, dizia nossas avós, termina quando começa o dos outros. Mas agora o município tem um direito de receber. E nós o dever de pagar. Inverteu. Porque geralmente o que a gente fala? Não, nós temos os nossos direitos. Ora, agora nós estamos vendo os nossos deveres para com o município. E como que eu vou saber qual é o limite? O que o município pode fazer? Eu vou ver através da Constituição. Está claro, senhores? Eu estou vendo aí que está falando que está travando aí. Alguma questão? Está tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Não. Beleza? Então, pessoal, tem de deixar claro a vocês que, nesse momento, o que vai nos socorrer para saber isso é a Constituição, artigo 145
da Carta Política. Vamos chegar lá no artigo 145 e vamos ler o artigo 145 e vamos começar a clarear essa história. Alguém pode ler para mim aí 145 da Constituição? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Segura aí, Ariane. Então, veja só. O André estava aqui falando ainda há pouco dos impostos. Olha, eu falei dos entes, falei do Estado no sentido lato sensu, que é o caput do 145. O que ele está falando? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, não é que vão fazer, poderão. Beleza? Está autorizado. Se vai fazer ou não, são outros 500. Instituir os seguintes tributos. Ele não falou dos impostos, ele falou de tributo. Por isso que eu falo que tributo é gênero, não é uma espécie. E aí ele continua. União, os Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. 1. Os impostos. Opa! Então já sei que imposto pode. 2. Né? Inciso 2. As taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Eu sugiro que vocês grifem isso, específico e divisível. Isso aqui é um gargalo que traz trocentos problemas na prática. Específico e divisível, prestados ao contribuintes ou postos à sua disposição. Vou reler. Sugiro que ninguém anote mais nada nesse momento. Só olha ou para mim ou para a Constituição. Até sugiro que seja para a Constituição. As taxas, inciso 2 do artigo 145. As taxas, em razão do exercício do poder de polícia, eu vou explicar poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço específico e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Pessoal, isso aqui é um mar de informação. Eu ficaria com vocês, sem nenhuma falsa modéstia, umas 10 horas só falando do artigo 145, inciso 2, diante de tanta informação que tem nesse dispositivo. Mas vou continuar. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados pela capacidade econômica. Nós chamamos isso do princípio da capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esse objetivo, identificar respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento, as atividades econômicas do contribuinte. 2. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Pessoal, esse artigo 145, ele traz trocentas informações e já desmistifica a vocês essa análise que imposto é tudo. Não. Imposto é uma coisa, taxa é outra e contribuição de melhoria é outra. Já temos 3 espécies tributárias. Nós temos as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Aí você fala assim, Walter, por que não está aqui no artigo 145? Porque os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais só cabe à União. Não cabe aos estados e municípios. Por isso que não estão aqui.
Porque o caput falou, ó, cabe à União, aos estados, ao Distrito Federal e os municípios, esses 3 tributos. E esses outros 2 que você falou, Walker, só cabe à União. Ele está lá previsto no artigo 149 da Constituição. Beleza? 148 e 149. Tá? Olha lá o 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Tá? 148. Então, só a União. Olha 149. Compete exclusivamente à União as contribuições sociais. Beleza? Então, para aqui, olha para mim e preste atenção. Quando eu falar de tributo, tributo é gênero ou espécie? Tributo é gênero, que eu tenho 5 espécies tributárias. 145. Qual é a primeira espécie tributária do 145? Os impostos. Impostos. Qual é o 145.2? As taxas. Inciso 3, as contribuições de melhorias. Esses 3 tributos, Ariane, cabe a quais entes federativos? À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Como cabe aos municípios, por isso que o professor Walker está falando com vocês. Beleza? Walker, e os outros 2? Os outros 2, nem a Constituição, nem o CTN fala. Quem fala é só a Constituição. Artigo 148 e artigo 149. Mas logo na disparada desses artigos, 148 e 149, ele já diz a quem cabe. Cabe à União, mediante lei complementar, instituir empréstimos compulsórios. E cabe, no artigo 149, as contribuições sociais exclusivamente à União. Ponto. Então, vou deixar isso ao professor de tributário, espero que seja eu em algum momento da vida acadêmica dos senhores, né, para falar sobre isso lá mais à frente. Só para vocês terem uma noção, né, muitos aqui devem ter uma idade que lembram disso, pelo menos nos livros, com certeza. Vocês lembram da época do Collor, né, que teve lá o processo de impeachment do Collor, etc. Né? O que aconteceu naquele momento? O Collor fez um congelamento nas poupanças, né? Talvez quem tenha estudado isso ou vivenciado isso, eu lembro que eu era muito jovem, né? Uma criança, meus pais advogados, eu lembro que eu ganhei, eu não, né? Meus pais ganharam muito dinheiro por conta disso, por conta desse congelamento. Aí tu fala o seguinte, beleza, Walker, mas que congelamento era esse? Olha o nome da tributação, né, do tributo, que está no artigo 148. Ele fala em empréstimo compulsório. Foi isso aqui que causou o processo de impeachment no Collor. Luciana, é pedir um empréstimo, mas você não tem opção, você vai dar. Luciana, me empresta R$1.000? Poxa, professor, não sei se eu tenho R$1.000, eu não quero emprestar. Não, não. Eu estou falando, o empréstimo é só o nome, porque eu vou tomar. Foi isso que a União fez. Qual foi o problema? Ela fez via lei ordinária. E o artigo 148 fala em lei complementar. Isso muda drasticamente, trazendo uma inconstitucionalidade, e aí traz a lei de responsabilidade fiscal, instaura-se um processo de crime contra o então presidente Fernando Collor de Mello. Caraca! Senhores, quando a gente está falando de tributário, é a parte do direito mais linda que existe no mundo, porque vai mexer na parte do corpo mais importante do ser humano, o bolso. Vai mexer no dinheiro. E é onde todo mundo quer chegar. Todo mundo aqui, pelo menos assim eu imagino, eu quero fazer faculdade de Direito, mas eu vou ganhar mais. Então quer mais dinheiro. Vai pagar mais. Tem que entender como paga. Eu quero comprar uma roupa de marca. Vai pagar mais. Por que pagar mais? Porque é questão tributária. Tem que entender como funciona isso. Por que teve o processo de impeachment do Collor? Empréstimo compulsório está lá no artigo 148. Pô, que maneiro. E por que teve o processo de impeachment da Dilma? As pedaladas fiscais
fiscais, fisco. Fisco, tributo. Ora, está tudo interligado. Mas aí ninguém quer entender como isso funciona. Então, preste atenção. 2 tributos de competência exclusiva para a União, que eu não vou me ater agora, os empréstimos compulsórios, 148, e as contribuições sociais, 149 da Constituição. O que nos interessa? O artigo 145, porque esse compete a todos os entes e também compete ao município. Qual é o primeiro inciso do artigo 145? Ele trata 2 impostos. Eu falei aos senhores aqui ainda há pouco que nós temos 13 impostos. Ora, esses impostos serão da União, ora, esses impostos serão do Estado, ora, esses impostos serão dos municípios. Professor, quando é que eu vou saber se o imposto é de um ou de outro? Simples. Vai socorrer a quem? A Constituição. Você quer ver o negócio? Leiam para mim aí o artigo 153 da Constituição. 153 da Constituição. Compete à União instituir impostos sobre. Beleza, Ariana, olha só. O 153 já inaugura a seção 3, que fala dos impostos da União. Ponto. E a Ariane leu para mim. 153. Compete à União instituir impostos sobre. Lê para mim 155, Ariane, a seção e o caput, por favor. Compete... a seção é dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Olha só. Beleza? Por que ele colocou o Distrito Federal aqui? Porque o Distrito Federal é um ser híbrido, né? Ora ele é estado, ora ele é município, né? Ele é eu ia falar, me fugiu a palavra, meu pai amado. Vocês entenderam, né? Ora ele está como estado, ora ele está como município. Por isso que o artigo 155 que botou os impostos dos estados e do Distrito Federal. Compete aos estados e ao DF instituir impostos sobre. Lê para mim o artigo 156, Ariane, por favor. A seção é dos impostos dos municípios. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Beleza? Então, quando estamos falando de imposto, nós temos de ter atenção, porque tem imposto que é do Estado, imposto da União, imposto do município. Ariane, você está aí com o 156 aberto, beleza? Pelo menos assim imagino. Me diz aí quais são os 3 impostos do município, por favor. Está falando da espécie? No artigo 156, ele fala, compete aos municípios instituir impostos sobre. 3, faz aí. Propriedade predial e territorial urbana, transmissão de intervivos, serviços de qualquer natureza. Olha só, a Ariane até cortou aqui também, já me ajudando na minha aula, para a gente otimizar o nosso tempo, né? Já estou falando o seguinte, 3 impostos. Então, o município aí de Miguel Pereira, o prefeito André Português, o município de Engenheiro Paulo de Fronten, de Vassouras, seja ele qual for, do município do Rio de Janeiro, só tem 3 impostos. 3 impostos. 3 impostos. Não sou eu que estou falando isso, não, é a Constituição. Qual é o primeiro imposto que o prefeito pode cobrar, senhores? IPTU. Imposto predial, territorial, urbano, o chamado IPTU. Imposto de propriedade predial, territorial, urbana. Qual é o segundo imposto? Já vimos que imposto é uma coisa, taxa é outra e contribuição de melhoria é outra. Já vi a diferença de um para outro, mas não posso juntar
todo mundo no mesmo balaio. 2, transmissão intervivos, a título por ato oneroso, de bens e imóveis, por natureza ou associação física de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito ou da sua aquisição. O que é isso, Walker? Eu não entendi porra nenhuma que está escrito aí. O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando você galgar o seu cargo público, a sua advocacia, e for comprar uma cobertura na Vieira Soto, na zona sul do Rio de Janeiro, de frente para o mar, você vai pagar o ITBI. A quem? Ao município. Ao Walker. O Walker quer comprar uma casa em Miguel Pereira. Quando o Walker compra uma casa em Miguel Pereira, saiu da pessoa A e está indo para a pessoa B, da pessoa do Walker. Olha que teve uma transmissão intervivos, ou seja, de 2 seres humanos vivos, né? De forma que, a qualquer título, por ato oneroso. Paguei por isso. Ora, eu vou pagar alguma coisa ao município de Miguel Pereira. Por fim, está lá no inciso 3. Compete ao município instituir impostos sobre serviço de qualquer natureza, que não estejam compreendidos no artigo 155.2, definidos em lei complementar. O que é o serviço de qualquer natureza? O que nós chamamos de ISS. Então, aquele médico, aquele advogado, aquele contador, seja lá quem for, serviço de hotelaria, turismo, que está sediado na cidade de Miguel Pereira, paga tributo do ISS ao município de Miguel Pereira. O município de Miguel Pereira, senhores, estou dando o exemplo do município de Miguel Pereira, porque acredito que a maioria de vocês residam. Ah, não, mas eu moro em Vassouras. É igualzinho. É igualzinho. A prefeitura se sustenta, num primeiro momento, com esses valores. Do IPTU, do ITBI e do ISS. Exclusivamente. Ah, Walker, mas vem dinheiro da União. Aí é uma questão de repasse. É uma outra questão. O que é exclusivo dos municípios são esses 3. Apenas esses 3. Somente esses 3. Walker, mas somente os 3. Mas somente esses 3, senhores. Eu estou enfatizando isso para que a gente comece a rever as nossas falas. A carga tributária é muito alta. Pode até ser. Mas vamos entender para onde está indo cada coisa. Saindo do município, vão aos estados. Artigo 155, eu estou voltando, beleza? A gente avançou 153, 155, 156. Falamos no 156, vou voltar aqui no 153, depois vamos para o 155, depois vamos para o 153. Artigo 155. A Ariane leu para mim. Compete aos estados e ao DF instituir imposto sobre 1. Transmissão causa morte. Doação de bens e direito. Olha a diferença do inciso 2 do 156, que fala transmissão intervivos. Aqui ele já fala de transmissão causa mortes. Foi o que o André falou aqui ainda há pouco, do inventário, quando deixa patrimônio. 2. Operação relativa à circulação de mercadorias e prestação de serviço interestadual e municipal e de comunicação. 3. Propriedade de veículo automotores. Tem algum outro imposto? Não. 3 impostos para o Estado. Calma aí, Walker. Calma aí. Para tudo, que agora eu não entendi mais nada. Ora, nós pagaremos para o município. Ora, nós pagaremos para o Estado.
155. Transmissão, causa morte e doação. É o chamado ITD, Imposto de Transmissão e Doação Causa Morte. Na verdade, o nome completo, né, a sigla completa seria ITDCMD, Imposto de Transmissão e Doação Causa Morte. 2. Operação relativa à circulação de mercadoria. Circulação de mercadoria, lembra o quê? ICMS. ICM, Imposto de Circulação de Mercadoria. E o S, Walker? De serviço. Qual serviço? Transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. E, por fim, propriedade de veículo automotores, IPVA. O Estado do Rio de Janeiro, senhores, se sustenta com esses 3 impostos. Pasmem, nos sustentamos com esses 3 impostos. Óbvio que a circulação é gigantesca, né? Quando eu falo de ICMS, se eu comprei essa camisa, eu paguei ICMS nela. Isso vai para o Estado. Ah, mas eu comprei ela no Rio Grande do Sul. Ceda-se, vai para o Estado. Ah, mas calma aí, Walker. Eu tenho uma van de transporte, né, de escolar. Eu pago ISS ou pago ICMS? Porque é um serviço que eu estou prestando. Se eu boto o meu filho para um transporte escolar, é um serviço que eu estou contratando. Eu pago ISS ao município? Nesse caso, depende. Vamos ver qual é o caso concreto. Se esse transporte ficar apenas no município, por isso o limite territorial dos municípios, dos estados e da União, efetivamente, se eu ficar naquele limite, é um transporte intramunicipal. Eu vou pagar o quê? ISS ao município. Agora, eu saí, fui para outro município, eu não, o prestador de serviço saiu e foi para outro município, ele tem que pagar o ICMS ao Estado, não mais ao município. Então, vamos imaginar que você tem uma vanzinha que faz transporte escolar. Essa van está sediada no município de Miguel Pereira. Se você buscar e levar só as crianças que estão no município de Miguel Pereira, você vai pagar ISS ao prefeito, à prefeitura de Miguel Pereira. Agora, senhores, vai levar uma criança, eu ia falar meia criança, né? Mas fica ridículo isso, né? Mas, enfim, uma criança para Pati. Atravessou a fronteira, foi para Pati. Vai pagar o quê? ICMS. Vejam como isso causa confusão. Agora já não vai mais pagar a prefeitura de Miguel Pereira. Vai pagar ao governo estadual. Por fim, o IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. Isso aqui eu não vou entrar no mérito, creio eu que fique normal para que vocês entendam o IPVA, né? O IPVA, ele é cobrado para veículos automotores. A gente até pode entrar numa discussão aqui, em algum momento, se surgir efeito, por que é só veículos automotores? O avião paga IPVA? É um veículo, e até onde eu sei é automotor. Vai pagar IPVA? O barco. Você quer andar no Lago de Javari com um barco. Um motorzinho lá. É um veículo. Um automotor. Por que paga, ora não paga? O iate do Neymar, ele paga IPVA? O jatinho do Neymar, ele paga IPVA? Mas é a questão de competência, né? Espaço aéreo e marítimo, não? A lei falou o seguinte, a Constituição falou o seguinte: propriedade de veículo automotor. Se o Neymar tem um jato, o jato é um veículo. Eu acho que isso aqui é incontroverso. E é automotor. Também é incontroverso. Então, por que não paga? Por que o helicóptero seja lá quem for, não paga o IPVA para o Estado?
Não é por essa questão, Ariane. E aí eu vou contar só um causo a vocês para explicar isso, né? Para vocês tirarem onda amanhã ou depois aí com seus pares, com seus amigos. Porque antigamente não existia o IPVA. Se vocês forem ler, o IPVA vem em 93, através da emenda 3 na Constituição. Antigamente, o que existia era a TRU, TRU, Taxa Rodoviária Única ou Unificada. Ou seja, era uma taxa. E, cacete, eu já ouvi essa parada, o Walker falando de taxa de imposto. Por que deixou de ser taxa e passou a ser imposto? Porque faz uma diferença significativa. Quer ver da principal diferença para que vocês nunca esqueçam isso? E como eu gostaria de estar em sala de aula falando isso para vocês, porque aí fica muito mais claro e muito mais óbvio, porque agora vocês perdem atenção com milhões de coisas. Muitos de vocês, se não falaram isso, ouviram alguém falar isso. Me digam aí se estou falando alguma mentira. Ah, eu pago IPVA, eu quero a rua asfaltada. Quem já falou isso aqui? Pode, se acusa aí. Assim, só levanta a mãozinha aí no meu bolso. Muito. Por quê? Isso é um erro conceitual. Não é porque você paga o imposto que a rua tem que estar asfaltada. Não. Isso era se fosse uma taxa. A gente vai ver essa diferença. Por isso que deixou de se chamar de taxa, passou a se chamar de imposto. Porque muda todo o contexto. Então, por que o jatinho do Neymar não é? Porque a essência do IPVA é fruto, né, de uma taxa rodoviária. Então, era para tributar quem tinha automóvel, quem tinha moto, quem tinha caminhão. Não é das aeronaves. Porque é fruto de uma taxa rodoviária. Então, Ariane, pouco importa. Porque o espaço aéreo é da União. Com muita licença poética, tá? Ceda-se o espaço aéreo da União. Onde é que eu vou rodar? Não pode ter lá um jatinho e, sei lá, pegar a RJ-125, subindo para Miguel Pereira, um jatinho ali? Vamos ver que tem espaço? Pode. Ele tem roda, ele vai andar lá. Vai ser um caos, mas vai andar. Né? Outro dia eu estava em Sacra Família, né, vendo de uma casa de cima. Tem uma casa lá em Sacra Família e tem um avião dentro da casa. Não sei se vocês sabiam disso, estou contando aqui. Né? A minha esposa, inclusive, nem sabia dessa história. Né? Eu fui na casa de um amigo, do pai de um amigo meu lá do clube, do motoclube, e aí, olhando de cima, na casa em frente, né, ali em Sacra Família, tem um avião. Velho, óbvio, mas está lá um avião. Né? Então, como é que aquele avião chegou lá? Não faço ideia. Oi? Verdade, eu já vi. Eu achei que eu estava louca. Eu também. Quando eu vi, eu falei assim, cara, eu já bebi demais. Não é possível que eu esteja no avião em Sagrada Família. Óbvio que o avião não funciona, óbvio que não sei o quê, mas assim, o avião chegou lá de alguma forma. Óbvio que não foi andando, o cara pilotando o avião até chegar lá, né? Por óbvio. Mas faria isso. Então, a gente precisa entender a essência da onde surge. Por isso que o IPVA não é cobrado das aeronaves, dos barcos e etc. A gente pode discutir isso depois, quando a gente falar das taxas. Até aqui está tranquilo, senhores? Eu estou falando demais, jogando informação para cima de vocês. Tá light, tá esquisito, falem agora ou calem-se para sempre. Dúvidas? Perguntas? Eu ia perguntar sobre a taxa de lixo do imposto, né? Mas aí você vai falar depois. Olha, você viu que você falou e travou? Você falou. Eu ia perguntar sobre a taxa de lixo do imposto. Opa! Cada um no seu quadrado. Taxa vai ser uma coisa e imposto vai ser outra. A gente vai ver que vai ter diferença na prática. Mas vamos continuar. 153. Então, já vimos que eu tenho 3 impostos para o Estado, 3 impostos para o município. E vamos ver o que cabe à União. Artigo 153 da Constituição. Cabe exclusivamente à União. Nós temos 7 incisos.
Ou seja, nós temos a possibilidade de ter 7 impostos. Impostos. Bom, querido, por que você falou que tem 13? Simples. Se eu tenho 7, competência da União, 3, competência do município, nós temos 10, mais 3 de competência do Estado, no nosso ordenamento jurídico, nós temos exclusivamente 13 impostos. Só. Ah, mas só temos 13 impostos. 3 do Estado, 3 do município e os outros 7 da União. Quais são? Eu vou falar só para que vocês tenham isso em mente. Imposto de importação de produtos estrangeiros. Imposto de importação. Imposto de exportação. Olha aqui o que nós temos de entregar até dia 31 de maio. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Olha aqui o inciso 4. O imposto sobre produtos industrializados. Quando vocês escutam em vários momentos. Últimos dias de IPI reduzido para comprar sua máquina de lavar, ou seja, a linha branca. Últimos dias do IPI reduzido do carro da Fiat, por exemplo, é o que? O imposto. E quem reduziu esse imposto? Foi o André Português? Não. Até porque a gente vai ver que nem ele pode fazer isso. Tá? Isso não compete a ele. Foi a União. Alguém da União baixou esse imposto. Tá? Inciso 4, IPI. Inciso 5, imposto de operação de crédito, câmbio, de seguro relativo a títulos ou valores imobiliários. O que é isso? IOF. Você pediu aquele empréstimo que eu falei aqui da Luciana ainda há pouco. O banco cobra uma taxa. Perdão, o banco cobra um imposto, o IOF. E o banco repassa isso à União. 6, propriedade territorial rural. Olha só, o ITR, Imposto Territorial Rural, compete à União. Então, se você tem aí, em Pati do Alferes, por exemplo, uma fazenda de tomate, é propriedade rural, paga o ITR, paga o IPTU para o município de Pati? Não, paga o ITR para a União. E 7, o imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Vejam, o inciso 7, o que nós chamamos de IGF, o imposto sobre grandes fortunas, ainda não é cobrado, porque não há uma lei complementar dizendo o que é grandes fortunas. Ou seja, a União poderá instituir, não que vá fazer. Os outros 6 impostos está vigindo, está acontecendo numa boa. E o 7, ainda não. Está em discussão lá no Congresso Nacional, porque cabe à lei complementar dizer o que é grandes fortunas. E aí tem uma discussão se o que caberia à lei complementar é falar o que é grandes fortunas ou regulamentar esse pagamento. Como seria? Eu entendo que seria para regulamentar o que é grandes fortunas. Então, o que é grandes fortunas? Para um vai ser 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 15 milhões, eu não sei o que é grande fortuna. Para muitos, 10 mil é uma grande fortuna. Quem vai dizer isso vai ser o legislador. Então, vejam, a Constituição já falou. 3 para o Estado, 3 para o município e os outros 7 para a União. Então, temos no nosso ordenamento jurídico 13 impostos. Está claro, senhores, ou isso está esquisito? Fale agora ou cale-se para sempre. Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Então, o que é, então, os impostos? Eu sugiro que vocês peguem aí o artigo 146 da Constituição, 145, perdão, da Constituição, no seu inciso 1, que ele fala dos impostos, e faça uma remissão ao artigo 16, ao artigo 76 do CTN,
do Código Tributário Nacional. Então, a minha sugestão, pega o artigo 145, inciso 1, e faça uma remissão do artigo 16 ao artigo 76 do CTN, do Código Tributário Nacional. Por que isso? Porque do artigo 16 ao artigo 76 do CTN, ele vai regulamentar e falar o que precisa ter em todos esses impostos. Então, vejam, nesses 13 impostos, o CTN vai dizer como vai ser, quais são os fatos, o que precisa acontecer para que seja cobrado aquele imposto. Não é cobrado ao bel prazer. Tem alguns requisitos para fazer essa cobrança. O Estado não pode fazer ao bel prazer dele. Tem que ter algumas contrapartidas. Então, o artigo 16 ao artigo 90, ao artigo 76, eu estou abrindo aqui, só vou pegar para vocês. Alguém está aí com o CTN aberto? Se tiver, pode ler para mim o artigo 16 do CTN? Só um minutinho. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Claro para vocês, nessa leitura que a Ariane fez do artigo 16? Se você não tiver, né, com o artigo 16 aí, eu já estou aqui desesperado, porque a Letícia está andando na rua ainda, ouvindo a aula, daqui a pouco ela tropeça. Letícia, pelo amor de Deus, cuidado para atravessar a rua, tá? Não precisa não, a aula está gravada, depois você vê essa geringonça, eu fico preocupado com essas questões. Mas, enfim, senhores, olha a inteligência do artigo 16 do CTN. Ele explica o que é imposto. Imposto é um tributo. Lembra? Tributo, gênero. Agora eu tenho uma espécie, imposto, cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativas ao contribuinte. A Ariane falou para mim aqui ainda há pouco. Ariane, o que você falava, né, quando você pagava o IPVA do seu carro? Qual era o discurso que você, ou seus amigos, parentes, etc., falavam do IPVA? Da rua tem que estar asfaltada. A rua tem de estar asfaltada. Quantas pessoas aqui já ouviram isso? A Ariane me confessou aqui para todo mundo que falava isso também. Ariane, com essa sua fala, lê agora o artigo 16 do CTN. Ou melhor, eu vou ler com essa sua fala. A Ariane falou, eu pago o imposto de propriedade de veículo automotor. Ponto. Eu quero a rua asfaltada. A Ariane quer a rua asfaltada. Leu 16. Independente de qualquer atividade estatal específica. Imposto é um tributo, cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativas ao contribuinte. Olha o nome desse tributo. Qual é o nome do tributo? Imposto. Ele impõe goela abaixo. A gente fica aqui quietinho, aqui, olhando para cima, e o Estado está impondo para a gente. Se não fosse uma obrigação, olha aqui o CTN, porque a tela, eu estou com o CTN aberto aqui também, tá? Olha o CTN falando. Imposto tem um tributo cuja é uma obrigação. Por isso que o nome é imposto. Porque se não fosse imposto, ninguém queria pagar essa porra. Aí vocês vão falar, pela linha de raciocínio que a Ariane utilizava até às 17h31 do dia 9 de maio, qual seria, então, o serviço que ela espera quando paga o IOF? Qual é o serviço
que ela poderia esperar quando se paga, por exemplo, o imposto de importação? Um avião bonitinho? Ah, não, mas Valkyrie, eu pago IPTU, eu quero a minha calçada nivelada. Posso falar esse palavrão? Vejam, quando eu estou falando de imposto, eu não tenho vinculação. Ou seja, quando estamos tratando dos impostos, e quais são os impostos? 3 do Estado, 3 do município e o resto da União, dos 13, 7 da União, 3 do Estado e 3 do município. Eu pago por pagar. Eu pago porque eu estou auferindo riquezas. E aí eu tenho que dividir com quem não tem. Num país miserável como o nosso, se eu tenho um carro, eu divido com quem não tem. Quem tem que pegar o ônibus. Num país miserável, se eu tenho um imóvel, eu vou pagar o IPTU para dar subsídios àquelas pessoas que não têm. Porque o Estado precisa entregar isso. O Estado precisa dar a essas pessoas as condições de sobrevivência. É o direito fundamental daquele cidadão. É repartindo. É meio que uma questão à la Robin Hood. Tirar dos ricos para dar para os pobres. Ah, Walter, mas não chega nos pobres. Isso é um outro problema. Agora, quando eu começo a entender a nascença, o nascedouro, perdão, dessa situação, eu consigo entender o final. Então, Ariane, Eduarda, Suelen, né, Letícia, espero que a Letícia esteja andando numa boa, nunca mais parou, Letícia, já parou, sentou para tomar uma água, refrescar, nunca mais falem, eu pago um imposto, eu quero a rua asfaltada. Quando o seu amiguinho falar isso, você fala assim, você já leu o artigo 16 do CPL? Lá diz que o imposto é um tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativas ao contribuinte. O artigo 16, ele traz uma característica que nós chamamos que esse tributo ele é desafetado. O imposto é um tributo desafetado. O imposto é um tributo desafetado. Por que ele é desafetado? Porque o dinheiro adentra os cofres públicos. E como o artigo 16 fala que ele não tem qualquer relação estatal específica com aquele contribuinte, o gestor usa como quer. Então, o imposto ele é desafetado. Faz sentido? Tá tranquilo ou tá esquisito, senhores? Falem agora ou calem-se para sempre. Por enquanto, tá tranquilo. Nada de dúvidas? É que eu já estou pensando aqui já no IPTU e na inscrição em dívida ativa, né? O que você está pensando? Não, porque se ele é um tributo desafetado, o fato gerador dele é independente, né? Então, não precisa de notificação. Não. Não é igual a LAT. São coisas distintas. Oh, Deus. É porque, assim, eu vou falar, eu vou trazer isso, né? Porque vocês precisam ter esse conhecimento, até porque a lei fala sobre fato gerador, né? O artigo 16 fala sobre fato gerador, e vocês vão ouvir isso em várias questões. Para a gente, do direito tributário, quando a gente fala em fato gerador é o marco, é o momento que eu fico brincando que o fisco lança um míssil contra o contribuinte. É no momento que o contribuinte pratica um fato e esse fato gera alguma coisa. Então, você está falando do IPTU, inscrição em dívida ativa.
né? O que é o IPTU? Imposto de Propriedade Territorial Urbana. Qual é o fato gerador do IPTU? Olha o nome do imposto. Imposto de propriedade territorial urbana. Qual é o fato gerador do IPTU? Ser proprietário de um imóvel. A partir do momento que você se torna proprietário, você ou melhor, você fez um fato. E esse fato gera a sua obrigação de pagar. Então, quando eu estou falando do fato gerador, é o momento que eu startei alguma coisa que o fisco ligou uma luz sobre mim. Falou assim, opa, agora esse cara vai me pagar. Eu estou aqui com a minha moto. Eu não pagava o IPVA da minha moto até 2 anos atrás. Quando que eu comecei a pagar o IPVA da minha moto? Imposto sobre propriedade de veículo automotor. A partir do momento que eu fiz um fato. Qual é o fato? Comprei. Comprei a moto, informei ao Detran que o Walker é proprietário da moto tal, o fato gerou. Fato gerador. Aí a Irene falou o seguinte, tudo bem, Walker. Então, o fato gerador do IPTU gerando a dívida ativa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando esse proprietário do IPTU, proprietário territorial urbano, ou seja, pagador do IPTU, não paga o IPTU, não paga um ano, não paga outro ano, não paga outro ano, ele tem uma dívida. Essa dívida contra quem? Estado, município, União ou DF? Município. Sempre com o município, porque é um IPTU. Não pode o Estado cobrar o IPTU. Aí o município falou o seguinte, epa, tô vendo aqui que a Ariane não pagou o IPTU. Eu tenho que cobrar esse IPTU da Ariane. Só que eu só posso cobrar à luz do princípio da publicidade, que nós falamos disso nas últimas aulas, quando ele faz uma inscrição pública. A dívida ativa. A partir do momento que o município chega lá dentro de um setor da administração pública que fala que a Ariane Macedo tem uma dívida de IPTU com o município X de tantos mil reais, eles têm agora uma CDA, Certidão de Dívida Ativa. Nesse momento está público que a Ariane era devedora. E com esse documento, à luz da fé pública que a prefeitura tem, eles podem ajuizar uma ação de execução fiscal. Ah, tudo bem, mas eu deixei de pagar o imposto de renda. Vai acontecer isso também. Só que agora não vai ser mais o município, vai ser a União, porque o imposto de renda cabe à União. Quem disse isso? Artigo 153, inciso 3 da Constituição. Não paguei o imposto de renda um ano, não paguei no outro ano, não paguei no outro ano, com certeza teu nome vai estar inscrito em dívida ativa. Inscreveu em dívida ativa, naquele momento você tem uma certidão. A Fazenda da União, a Fazenda Federal, vai dizer o seguinte, ela me deve. Eu vou ajuizar uma ação de execução fiscal contra ela. Então, a dívida ativa é um instrumento, entre aspas, bem entre aspas, seria sujar o nome, seria o Serasa das dívidas contra o município, contra o Estado ou contra a União. Seria o SPC desses entes federativos. Tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elas andam juntas, mas são coisas distintas. Não, o que, na verdade, a questão que eu já ouvi, né, que as pessoas falam assim, mas eu não sabia que eu devia, entendeu? Mas a partir do momento que você adquire um imóvel, ele já tem o fato gerador, e aí o município ele não precisa notificar você que você tem um débito, no caso, Não. de 2000. Não, aí não. Aí não. Assim, o Estado, o município, nesse caso, no seu exemplo, ele tem de guiar, no mínimo, postar isso, que
há uma cobrança. O fato gerador do IPTU, e assim como do IPVA, acontece sempre 1º de janeiro de todo ano. Por isso que a gente fica falando, você vê a notícia aí nos jornais. A carga, o início do ano é muito complicado, é matrícula, material escolar e os impostos. Porque é o momento que o Estado, na figura do município, ele começa a cobrar. Você paga o IPVA, você paga o IPTU, que são aqueles impostos do início do ano. Então, o município ele precisa disparar para esses contribuintes o carnê para que ele pague. Mas aí o que acontecia antigamente? O município ia lá, disparava o carnê. Chegava na casa do cara, do contribuinte. O contribuinte, malandramente, vinha e rasgava. Nunca recebi nada. Mas, à luz da supremacia do interesse público, o STJ, inclusive, já sumulou isso. Agora estou tentando puxar aqui o número da súmula, que eu não lembro de cabeça. Ele fala o seguinte, olha só, basta o ente federativo comprovar que disparou, não que ele recebeu, porque isso é uma obrigação. E ele tem o dever de saber isso. Então, essa questão, eu não sabia, não cola mais. Mas assim, eu vou te dar um exemplo de Engenheiro Paulo de Frontin, que pela questão do difícil acesso, enfim, eles deixam o carnê na subprefeitura, que é em Morro Azul, né? E aí as pessoas precisam ir lá buscar. Isso é viável, não é? É uma comprovação? Aí, assim, se tem uma norma regulamentando isso em Engenheiro Paulo de Frontin, que o envio vai ser via deixar na subprefeitura em Morro Azul, não tem problema nenhum, está avisado. Entendeu? Tem que ter uma norma autorizando isso. Alguém, e com certeza a prefeitura fez isso, ou através da Câmara de Vereadores de Paulo de Frontin, ou através de um ato normativo do próprio prefeito, falando que seria dessa forma. E se fez isso, deu publicidade. A população tem que saber disso. Tá? Bem, eu estou falando aqui no sentido, sem conhecer um caso específico. Não, eu tenho um caso de um cara que não sei o quê, piriri, pororó. Aí é uma outra questão. Entendeu? Eu estou dizendo que o meu sítio é em Morro Azul. Eu sei disso. E olha que eu não sou contribuinte assíduo de Morro Azul. Né? Mas lá eu já sabia pelas informações, né? Eu não estava entrando nesse mérito. Mas no caso do meu sítio, tem condão de rural. Então eu pago ITR, eu não pago IPTU, né? O que é muito mais barato, diga-se de passagem. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Nada? Pessoal, vou colocar aqui mais uma vez a lista de presença, não está no chat para aqueles que, porventura, não assinaram ainda, né? Não preencheram a lista de presença, que está no chat. Eu não vou dar continuidade, porque faltam 15 minutos aqui para o nosso término para falar das taxas, né? E a gente começa na semana que vem já falando da taxa e possivelmente nós iremos levar a aula inteira só para falar de taxa. E aí depois a gente começa a afunilar. Vamos falar de taxa. Na outra aula, contribuição de melhoria é menos densa, né? Um pouquinho menor, e aí a gente já começa a avançar. Então, eu já sei que quando nós estamos falando da questão tributária, nós temos apenas, na verdade, 12 impostos, né? Porque o imposto sobre grandes fortunas não está operacionalizado ainda, né? Não tem norma sobre isso. Então, efetivamente, nós temos 12 impostos. 3 do Estado, IPVA, ICMS e o ITD. 3 para o município, o IPTU, o ITBI e o ISS. E todos os outros 6 competem à União. Então, eu já sei, não caia no equívoco que o Facebook, que o Instagram acaba colocando. Eu pago IPVA, eu quero a rua asfaltada. Não. Mostre para esse cara o artigo 16 do CTN, que fala que o imposto o imposto é um tributo desafetado. Logo,
Não é porque eu pago que eu terei uma contraprestação do Estado de forma específica. Está na literalidade do artigo 16 do CTN. Imposto é um tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativas ao contribuinte. Então, a partir de hoje, vocês estão completamente impedidos de falar que o imposto se paga para ter alguma coisa do Estado. Não. Você paga porque você está auferindo riqueza. Logo, o imposto é um tributo desafetado. O dinheiro adentra os cofres públicos e o gestor faz dele o que bem entender. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida, alguma questão, algo que eu precisa explicar aos senhores na noite de hoje? Não. Está tudo certo, professor. Beleza? Senhores, no mais, foi um prazer inenarrável estar com Vossas Excelências. Espero os senhores na semana que vem, esperando que não dê problema na conexão, né, no início das nossas aulas. O Zoom, vira e mexe, acontece alguma questão, mas depois flui numa boa. Aqueles que, porventura, não assinaram a lista de presença, o link está disponível no chat, lembrando que a assinatura é obrigatória para aqueles que estiveram presentes. Senhores, nos vemos na segunda-feira. Beijos e abraços a todos. Uma boa semana. Valeu!